Saudações, quarto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar então mais uma semana de aula. Nessa semana de aula, nós vamos aí ver a circulação, continuar o nosso conteúdo, né? Sobre circulação de pessoas e mercadorias no passado. Páginas 10 a 12 do livro de história de vocês, ok? Vamos continuar falando sobre como é que as pessoas elas começaram as mudanças aí no comércio, também na compra e venda de mercadorias. A gente comentou nas nossas aulas de história que antigamente como é que as pessoas faziam aí para comprar ou para vender produtos? Era através das trocas, né? Trocas de produtos pelo próprio produto. Eu tenho um tecido, você tem aí um animal, então vamos trocar o nosso produto aí, as nossas coisas. Então essa troca de mercadorias era chamada de quê? Escambo. E aí eu pergunto, né, para vocês, atualmente, né, hoje as pessoas também, elas fazem essa troca de mercadorias, mas como é que é feita atualmente? Através aí da troca solidária. Então vamos lá, iniciando o nosso conteúdo aí na correção, tá? A gente vai fazer a correção aí da página 8, né? Marque um X nas frases que não correspondem ao comércio do reino de Mali. Então, ele vai falar aí, né? Que no reino de Mali não ocorria compra e nem venda de tecidos. Outra questão aí que não corresponde também o cavalo e o boi eram principais meios de transporte terrestre das mercadorias. Então, essa questão também está errada, né? Lá na página na parte explorando documentos, ele vai perguntar o seguinte: o que as pessoas, né, estão aí retratando, o que elas estão fazendo aí. Então, vai aí, né? As pessoas estão em um centro comercial, uma feira, enquanto algumas passeiam pela feira e outras vendem produtos e carregavam mercadorias. Então, elas próprias tinham um carrinho e esse carrinho era onde as pessoas faziam esse vai e volta de mercadorias aí. Na letra B, de acordo com o que foi estudado, quais são as semelhanças e as diferenças entre o comércio de Tombouctou no passado e na atualidade? Então a gente falou um pouquinho desse comércio aí, que em Tombouctou ainda existem feiras comerciais. A maneira de como esses produtos eles estão dispostos nas barracas, como as pessoas carregam essas mercadorias, ainda continua. Então não é como se fosse a nossa feira, né? Aqui que é de um dia da semana e não é todo mundo, cada um tem sua barraquinha, não. É uma feira cotidiana que eles têm lá. Então, como diferença, nós podemos citar aí o uso de dinheiro como uma forma de pagamento. Então, é uma coisa que realmente mudou na atualidade, certo? Na letra C, ele vai citar o seguinte, né? Existe algum comércio semelhante na cidade onde você mora? Então, é pessoal, tá? E vocês vão responder se existe ou não. Em caso de afirmativo, que produtos são vendidos no local? Então, você vai colocar aí. Então, essa aí é a correção das nossas atividades. Seguindo o nosso conteúdo sobre a circulação de pessoas e mercadorias no passado, ele vai descrever o seguinte, que desde que as pessoas começaram a trocar mercadorias, diversos centros aí de comércio surgiram no mundo. Então, a questão do principal, né, a economia de um local, o crescimento das cidades, ela favoreceu através aí desse comércio local, dessas feiras que foram surgindo ao longo do tempo, certo? Essas feiras comerciais, como é que elas eram acrescentadas dentro desses locais aí? Elas eram importantes centros comerciais. Em Tombouctou, por exemplo, que é o que nós estamos vendo, era um local muito movimentado, as pessoas se encontravam em feiras para trocar mercadorias, fazer negócios, e também vinham pessoas de outras cidades, de outros locais, para ajudar também, para comprar essas mercadorias. Então era muito importante
que elas se localizassem bem no centro da cidade. Então a maioria dessas feiras se localizava bem no centro da cidade, né? Nos oceanos, a gente descreveu, falou um pouquinho que no período das grandes navegações, os colonizadores eles inventavam a história. Lembra que eu falei para vocês que eles diziam que no mar existiam monstros? Então, muitos dos outros navegadores eles ficavam com medo de atravessar os oceanos por causa desse medo aí dos monstros, né, que outras pessoas inventavam. Então, atualmente navegar pelos oceanos é algo aí bastante comum e pode até mesmo facilitar as grandes navegações. Contudo, para os povos do passado, não foi tão simples assim se aventurar, devido às questões aí mesmo das histórias que os navegadores inventavam, certo? Quais eram as dificuldades deles, né? Há aproximadamente 600 anos, esses europeus aí, eles começaram a explorar esse local. Muitos mapas daquela época eram imprecisos, ou seja, muitos mapas ainda não tinham todas as informações sobre os oceanos. Atualmente já tem, né? Atualmente o GPS, os mapas são precisos, completos, e também a questão de monstros, essas coisas já caiu de moda, já não existe mais. Então, essas pessoas que transportam mercadorias, elas já têm todo um cuidado e toda uma rota aí para fazer a questão comercial e exportação também de produtos, certo? Aí nós temos a foto, né, a imagem. As especiarias, que antigamente eles viajavam em busca de especiarias, em busca de comprar, trocar suas mercadorias, né? No caso, quando eles começaram a navegar pelos oceanos, eles buscavam encontrar realmente muitas, não só as especiarias, mas também produtos de riqueza, né, que valessem aí para eles. Aí nós temos esse mapa aí que fala das navegações de 1400 a 1500, né? A rota aí que os portugueses faziam, todo o continente. Então eles passavam aí pelo continente africano, né, pelo continente asiático, chegando até a costa litorânea do Brasil, né, no continente americano aí. Então essa imagem ela está representando a rota dos portugueses em busca de especiarias. E aí algumas especiarias que eles buscavam, exemplo aí, né, a canela, a pimenta, a noz moscada. Então lembrando, gente, que especiaria é todo produto aí realizado para o alimento, mantimento, ok? O cravo da Índia, o gengibre, também a questão das pedras preciosas, também dos produtos que valiam bastante, como por exemplo os tecidos, os vasos de porcelana, eram exemplos aí de especiarias que eles buscavam durante as suas viagens. Atualmente tudo isso mudou, né? Atualmente as navegações, ela é feita para exportação e importação de produtos, certo, meus queridos? Ele vai falar do comércio no passado, comércio no Brasil também, que os portugueses, o que eles buscavam em nosso território? Buscavam aí riquezas, mas em primeiro momento eles não encontraram. Eles viram que as nossas terras serviam para a agricultura, então ajudou bastante nas especiarias. Uma das coisas que interessaram os portugueses foi o pau-brasil, né, que existia em grande quantidade em nosso território. Aí com eles também vieram quem? Os escravos, que eram chamados de escravos de ganho. Por quê? Porque a partir de 1530, os povos africanos trazidos aqui para o Brasil, eles vendiam produtos também como cestos, frutas, verduras, doces, animais, e aí eles eram chamados de escravos de ganho, porque tudo que eles arrecadavam era para o senhor dele, era para o senhorio. Então, tudo que eles ganhavam aí não ficava nada para eles, tá? Trabalhavam aí como na agricultura, entre outras coisas, mas também trabalhavam vendendo aí produtos. Então eram chamados de escravos de ganho. Então este é o nosso conteúdo de hoje. Para casa vai ficar a página 11 do livro de história de vocês.
Por hoje é só. Muito obrigado. Beijos e até a próxima aula. E aí, galerinha, beleza? Professor Thiago de Educação Física, mais uma aula teórica para vocês. Aula de quê? Handebol, 31/8/2020, quarto ano A e quarto ano B, tá? Já tem avaliativa no portal, então aqui eu vou dar aquela revisada legal, ó. História do handebol. Foi criado em que? 1919, tá bom? Questão de avaliativa. E quem foi? Foi um professor de Educação Física, um alemão, que criou, tá? Vai estar lá também. Com as novas mudanças, passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos em 1972. Interessante gravar esse ano também, beleza, galera? E já em 1999 foi disputada um campeonato. E também foi o que? Fundada a Federação Internacional de Handebol, com a sede na Suíça, tá bom? E já no Brasil passou a ser conhecido a partir do que? 30 anos depois, já em 1940, tá? Veio para o Brasil e foi para onde? Para a cidade de São Paulo, tá bom? Vão gravando aí. E aqui eu venho trazendo alguns fundamentos, que a gente vem falando de empunhadura, recepção, passe, arremesso, drible e finta. Então tá, questão de avaliativa. Quais são os fundamentos do handebol? Gravem aí e leiam a atividade para marcar a questão correta. Empunhadura, recepção, passe, arremesso, drible e finta. Esses são os fundamentos, ok? Do handebol. Trago a imagem da empunhadura, que eu já falei na aula passada. Recepção ao receber também na aula passada. E agora a gente vai falar o quê? Sobre o passe. É o ato de lançar a bola entre os jogadores. Tem que fazer o passe para poder chegar ao gol. Trago duas imagens de dois atletas tocando a bola. No handebol são diversos tipos de passes. Por cima, no ombro, pela cabeça, por trás do corpo. Todos os movimentos. Estou aqui, ó. Ombro. Trás do corpo. Pela cabeça, tá? Então tem várias formas de dar o passe. Só não pode correr com a bola e nem bater no chão e sair correndo. Dá uma batida, toca a bola. Dá 2, 3 passadas, já passa. No arremesso não pode invadir a área do goleiro, porque a área é do goleiro. E agora eu vou falar um pouco sobre o quê? Sobre a regra aqui no final, porque depois a gente vai falar sobre os fundamentos. A regra para a gente poder entender um pouco. Cada partida tem a duração de quê? 60 minutos, dividido em 2 tempos de 30, com 5 minutinhos de intervalo. Tá bom. Professor, se persistir o empate, prorrogação, tá bom? De 5 minutos, beleza? E por aqui eu fico até a próxima aula. Atenção na atividade do portal. Leiam com atenção. Tá bom? Até a próxima aula. Valeu! Olá, quarto ano. Tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma semana de aula, né? Espero que todos estejam bem, estejam realizando suas atividades. Eu, sexta-feira, estive no plantão, só um aluno entrou. Então, assim, como eu já disse para vocês, essas participações, elas valem ponto, tá? De participação. Então, assim, eu peço a vocês que vocês entrem, porque mesmo sabendo que tem muita gente dizendo aí que não tem dúvida, mas eu imagino que tem assim, sempre surge uma dúvida. Então, eu aguardo vocês lá na plataforma para estar interagindo, para a gente estar conversando. Entraram 2 alunos na sexta-feira. Então, assim, um com certeza tirou a dúvida que ele estava, tá?
Eu acredito que a maioria também. Tem novas atividades para vocês aí no portal, para vocês estarem respondendo. Peço que vocês tenham muita atenção na hora de responder as questões, porque as questões estão muito fáceis, mas tem gente que responde, ainda consegue responder errado, porque falta prestar um pouquinho mais de atenção, tá? Não é só na minha matéria, não é só português e ciências, nas outras disciplinas também, tá? Precisa ter um pouquinho mais de atenção, porque você tá com o seu livro aí do lado, que você com certeza deve olhar, né? E não tem como responder errado as atividades, tá? Só tá faltando um pouquinho de atenção. Vamos lá. A nossa aula de hoje está na página 30, é as palavras com QU, tá? Nós vamos lá. Para começar a nossa aula, eu coloquei para vocês aqui, não se usa mais o trema. O trema é aqueles dois pontinhos que a gente põe em cima da letra U. Não se usa mais. Que ele diz assim, para marcar a pronúncia do U em palavras como tranquilidade, que antigamente existia o trema, os dois pontinhos em cima do U, usava-se o sinal de trema, que é esses dois pontinhos aqui, ó, em cima do U. Contudo, esse sinal não é mais empregado na língua portuguesa, aparecendo apenas em palavras estrangeiras. Então, quando você vê o trema em algumas palavras por aí, algum livro que você lê, você observa se a palavra ela é na língua portuguesa ou ela é em língua estrangeira. Se ela for em língua estrangeira, é aceita ainda, mas na língua portuguesa não se usa mais, ok? Vamos lá. Aí diz assim, na número 1, escreva as sílabas do nome da árvore do poema, o poema que você leu aí na aula passada, que foi sobre o quê? Sobre o Jequitibá, não foi? Então você vai escrever aqui, ó, Jequitibá, separando em sílabas. Aí ele diz, pinte as letras QU. Então, Jequitibá, nós temos o que tem o Q e o U, né? Então você vai pintar essas duas letrinhas, o Q e o U. Agora leia esta palavra, tranquilidade. Pinte as letras Q e U, também na palavra tranquilidade, ok? Vamos lá. Nas palavras Jequitibá e tranquilidade, os sons representados pelas letras Q e U são iguais ou diferentes? Quando você fala Jequitibá e tranquilidade, o som é igual ou diferente? O som é diferente, tá? A número 4 diz assim, assinale as palavras em que a letra U após o Q é pronunciada. Então você tem que prestar bastante atenção quando você pronunciar a palavra. Que ele quer que você diga, você assinale a letra em que a letra U após o Q é pronunciada. Eu tenho que falar a palavra pronunciando a letra U. Então você tem que prestar bastante atenção. Por exemplo, Jequitibá. Quando eu digo Jequi, eu não pronuncio o U, né? Jequitibá. Agora quando eu digo Cuati, Cuati, aí eu pronuncio a letra U, não é verdade? Presta atenção. Cuati, eu falo a letra U. Quando eu digo aqui, eu pronuncio a letra U. Se você prestar bem atenção no som, você não pronuncia a letra U, tá? Aqui. Agora quando eu digo tranquilidade, tranquilidade, aí eu digo a letra U. Eu pronuncio a letra U. Tranquilidade. Então para você responder, você tem que falar e prestar atenção no som. Se você falou, você pronunciou ou não a letra U, ok? Então, as duas palavras são Cuati e tranquilidade. Você vai marcar, tá bom? Agora ele diz assim, leia as palavras do quadro e pinte-as de acordo com a legenda. Eu não pintei, porque eu deixei essas com você.
eu coloquei somente aqui, ó, de verde, palavras em que a letra U depois do que é pronunciada. Então, toda palavra que eu pronunciar a letra U, eu vou pintar de verde. E palavras em que a letra U depois do que não é pronunciada. Então, depois da letra U, a letra U depois do que, se ela não for pronunciada, você vai pintar de azul. Então, vamos lá. Tranquilo, verde. Quintal, azul. Maquiagem, maquiagem, verde. Basquete, verde. Queijo, queijo. Consequência, consequência, azul. Queijo, verde. Quitute, verde. Aquário, azul. Quadrado, quadrado, repita a palavra, quadrado, verde. Tanque, tanque, azul. Leque, azul. 40, verde. Máquina, azul. Quente, azul. Quanto, verde. Quadro, verde. Esquilo, azul. E frequente, verde. Ok? Mas isso aqui eu não marquei, que é para você pintar. Você pronunciar a palavra e ver se eu falo a letra U ou não. Se eu pronunciar a letra U depois do que, eu pinto de verde. Se eu não pronunciar, eu pinto de azul, tá bom? Vamos lá. Então, a aula dessa semana, dessa atividade, ela é bem curtinha, né? Então, só é uma página, só explicando aí o som da letra Q e U para você, ok? Eu deixo aqui para vocês, que Deus abençoe sua semana, ok? Vamos lá, boa semana para vocês e até a próxima aula.